Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Léo Cardan, sou especialista em comunicação e estou aqui para trocar um papo com você. Tava trabalhando, tô aqui com o MacBook, tô nessa vista maravilhosa, tô trabalhando um pouquinho e eu resolvi trocar uma ideia com você. Eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Como que começou toda a minha jornada? Eu não vou contar detalhes, eu não quero entrar tanto nisso nesse vídeo porque não é o objetivo, mas tem uma parte da minha história especificamente que traz um ensinamento muito poderoso, que traz uma parada muito forte, que traz um ponto muito importante para o que eu estou querendo dizer nesse vídeo. Tá? Que me veio aqui a ideia rápida e eu liguei a câmera e comecei a gravar. Quando eu comecei no mercado digital, quando eu comecei a produzir conteúdo, quando eu comecei a fazer meus primeiros produtos, vender minhas primeiras mentorias, participar dos meus primeiros eventos do digital, quando eu participei do meu primeiro reality show, enfim, quando eu participei das coisas e fiz parte das coisas que eu fiz e executei as coisas que eu executei, eu não tinha planejado nada disso, tá? Eu não tinha... Como muitas pessoas hoje, elas têm aquela visão de... Eu quero ser youtuber, né? Você pergunta, as pessoas têm na ponta da língua. Eu quero ser youtuber, quero ser influenciador, eu quero ser produtor de conteúdo, eu quero ser infoprodutor, eu quero ser mentor de alta performance. Sei lá, cara, todo mundo tem uma visão já do que quer ser. É muito comum isso no mercado digital. E a partir disso, elas começam a caminhar. Eu quero ser isso, então vou estudar tal coisa, vou buscar isso, vou buscar aquilo para eu cumprir o objetivo, né? Se eu tenho uma intenção, se eu tenho um objetivo, deixa eu mapear o ponto que eu preciso e eu vou começar a caminhar para esse objetivo. Então todas as pessoas, elas têm isso muito claro. Hoje em dia, é muito comum isso. É muito comum as pessoas elas terem a visão do que elas querem ser. Só que para mim foi muito diferente. Diferente de fato. Eu nunca quis ser mentor. Eu nunca quis trabalhar com o mercado digital, nunca quis trabalhar com a internet, nunca quis ser infoprodutor, nunca quis produzir livros, cursos, mentorias, treinamentos presenciais ou online, mentorar empresas, treinar empresários ou políticos. Eu nunca tive esse intuito, cara. Isso simplesmente aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Uma vez eu ouvi uma frase que tem muito a ver até com o que eu vivi, do meu início, do meu ponto de inflexão para começar a minha jornada, que é: você está fazendo planos? Muito bem. Os deuses amam ver seus planos e acabar com eles. Era algo nesse sentido, não era exatamente essa frase nesse tom, mas era algo nesse sentido de que, cara, você está fazendo planos aí, mas os deuses, eles amam rir enquanto você faz os seus planos e planeja o seu próximo passo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes a gente planeja demais, a gente pensa demais no futuro, sabe? Principalmente nós jovens. Eu tenho 23 anos de idade ainda, então assim, eu também penso muito no futuro. Penso muito no que eu quero fazer, no quem eu quero me tornar e etc. Ainda mais agora que eu tenho muita consciência sobre as coisas, eu tô frequentemente procurando o que, como, onde, para que objetivo, para qual finalidade, qual marca eu quero deixar no mundo, de que forma, de que modelo. Mas isso não é o mais importante. O que me trouxe até aqui não foi uma inicial intencionalidade de quem eu queria me tornar. Foi quase que um destino. Eu lembro que o que me trouxe aqui, eu vou contar aqui rapidamente qual foi o ponto de inflexão que me despertou. Eu tava numa aula de matemática e tava tendo uma prova ali. E na prova tinha um sinal que eu nunca tinha visto, o sinal da matemática, porque eu não era também muito de prestar atenção nas aulas. Talvez ela já tivesse ensinado sobre, só que eu não estava muito atento, porque eu não prestava atenção nas aulas da escola, eu era um péssimo aluno. E aí eu vi um sinal ali estranho, cara, que não era familiar pra mim. E aí eu olhei pra professora de matemática e perguntei assim: professora, o que significa esse sinal? Aí ela olhou pra mim e falou o seguinte: diferente. Significa diferente, o sinal da diferença da matemática. E para você que tá ouvindo, talvez não tenha significado algum, talvez isso não represente absolutamente nada, tá? Talvez isso não represente absolutamente nada. E para mim hoje, pensando racionalmente, não existe uma representação semiótica e simbólica até um pouco, mas além disso não existe uma representação muito clara. Mas aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que eu olhei e falei: cara, diferente. É isso que eu buscava. Eu quero ser diferente. Eu preciso ser diferente. Ser diferente é ser melhor. Minha cabeça explodiu, eu falei: putz, beleza, eu preciso ser diferente.
E essa foi a única informação que eu tive na minha cabeça, o único objetivo que eu tive na cabeça por, cara, eu acho que 3 anos. Por 3 anos ou um pouco mais. Se for olhar bem, eu acho que isso tá até hoje muito presente na minha vida. Eu nunca quis ser isso ou aquilo, X ou Y, um mentor ou infoprodutor, as coisas só naturalmente aconteceram. O maior projeto da minha vida, o maior não no sentido de magnitude, não é o maior, não foi a maior coisa que eu fiz, não foi o maior trabalho que eu fiz, bem longe disso. Mas a maior coisa em relação a legado, de como eu me sinto, de o quanto isso me representa, é uma comunidade chamada Sétimo Sentido, e essa comunidade ela nasceu de uma live aleatória que eu nem tinha planejado fazer. E aí, observando de como começou essa minha jornada, de que eu nunca tive nem claro o que eu queria, como eu queria, e as coisas simplesmente aconteceram, e olhando para essa perspectiva da própria comunidade, que é um dos meus maiores projetos, não de faturamento, escala ou quantidade, mas, enfim, de completude, de legado, de propósito, do que isso representa, olhando para esse fato, eu falo, cara, para que serve então? Não tô falando da intencionalidade. Por exemplo, para ter uma ótima comunicação, tu tem que ser altamente intencional. Quanto mais intenção tu tem por trás da tua comunicação, mais poderosa ela é, mais frame ela tem. Compreende? Tipo, a minha comunicação para esse vídeo aqui tá sendo muito intencional em passar conteúdo e passar conhecimento para você. Por isso que minha comunicação ela é magnética, ela é potente, ela entra na tua mente. Mas o quanto a gente viaja demais e pensa demais e gasta energia demais pensando e planejando coisas que não precisam ser planejadas. Esse vídeo, ele não foi planejado. Será que não era simplesmente melhor eu abrir sempre aqui e trocar uma ideia? Claro que a estratégia é importante, o pensamento crítico é importante, você fazer um roteiro para um vídeo é importante, dependendo da finalidade dele. Se eu quero fazer uma VSL, que é basicamente um vídeo formado com começo, meio e fim, com o objetivo de vender algo. Se eu vou fazer uma VSL, talvez pensar de forma mais estratégica, inteligente, otimizada, de prender a atenção, converter a atenção para uma venda no final, fazer toda essa estratégia de comunicação lá, ela é muito bem-vinda. Mas o quanto a gente tem que fazer isso tudo, em tudo na nossa vida? Temos um medo gigantesco da imprevisibilidade. Temos um medo gigantesco, temos uma aversão muito natural, só que não deveria ser natural, mas é muito naturalizada no nosso modus operandi, de ter aversão, de ficar distante de tudo que é imprevisível, tudo que é instável, entre aspas. Mas e se tiver que ser assim? E se tu trazer essas coisas para perto sejam as coisas que mais vão te trazer resultado na tua vida? É um questionamento que eu me faço o tempo todo. Porque as melhores coisas que aconteceram na minha vida, elas estiveram do outro lado do medo, e esse medo ele veio justamente pela imprevisibilidade, pela falta de conhecimento ou até de certeza sobre alguma coisa. O incerto, o desconhecido, compreende? E talvez na tua vida tenha sido assim já, só que tu não percebeu o padrão. Eu percebi esse padrão. E eu abri isso aqui só para compartilhar isso com você. Reflita um pouco mais sobre. Por que você tenta controlar tudo a todo tempo? Temos uma tendência, né, de sermos como deuses da nossa vida. E os deuses verdadeiros, se eu acredito que Deus existe, ele deve olhar pra gente e falar, cara, mero mortal mesmo, né? Minha imagem e semelhança, mas pera lá, toma cuidado. Tu não vai conseguir controlar absolutamente tudo. Tu tem o poder de moldar a tua realidade. Tu tem. Através da comunicação. A comunicação é a única ferramenta, a única, e não é porque eu ensino. Isso aí é papo para outro vídeo. É um papo louco, profundo, de crença, de ideologia, de como eu enxergo o mundo e de como não só eu enxergo minhas opiniões e convicções, mas como de fato o mundo é formado. O mundo é formado por um aglomerado de informação. Tudo que você vê, sente, ouve é comunicação. E isso molda o mundo, e nós, como emissores de comunicação, podemos moldar essa comunicação à nossa vontade e influência, desde que tu tenha domínio sobre as formas de comunicação, as diversas formas de comunicação, que são diversas. Mas isso é para outro vídeo. Então, assim, a gente tem a possibilidade de influenciar e moldar a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, por que a gente fica tão fissurado, sabe, em planejar? Planejar, cara. Abre a câmera e grava um vídeo e faz alguma coisa. Entra em movimento. O movimento ele vai gerando clareza. O movimento vai gerando movimento. O movimento vai... Sabe, é como se cada passo que tu desse, tu pegasse uma peça do quebra-cabeça. É como se você tivesse uma pecinha. É como se tivesse uma pecinha do quebra-cabeça. E você tentasse, com aquela peça, ter uma previsibilidade, ter uma noção do que é o desenho final. Você não viu o desenho final, você não viu o que aquele quebra-cabeça representa
imageticamente falando. E aí tu olha para aquela peça, tu fica preso naquela peça, tua mente expande em cima daquela peça e tu fica, o que será que isso representa? Sendo que o melhor era você simplesmente continuar caminhando e pegando peças ao longo do caminho. Pegando essas peças ao longo do caminho, você vai montando e a imagem vai se formando. Tudo fica muito mais conexo. E o Steve Jobs, ele falou isso uma vez. Muitas vezes as coisas não fazem sentido. Quando tu tá caminhando não faz sentido, mas depois que tu monta, ele não falou montar quebra-cabeça, mas usando a minha lógica, a minha analogia, depois que tu chega lá, tu olha pra trás aí, tu consegue visualizar. Enquanto tu está vivendo, tu não visualiza o propósito, às vezes, das coisas. Mas depois que você chega lá, aí você olha pra trás e você entende o quanto cada coisa foi importante para formar aquela imagem que tu tem hoje, para formar aquele império, para resultar naquele sucesso, resultar naquele, enfim, resultado que tu tem expressivo em alguma coisa, seja no financeiro, no emocional, no, enfim, profissional, não importa. E isso é uma coisa para se refletir. É para eu refletir sobre isso, é para vocês refletirem sobre isso o tempo todo, o máximo possível de vezes, né? Todo resultado que a gente vai ter na nossa vida, ele advém do presente. Quanto mais presente você tá, mais intencional você está em fazer as melhores coisas da melhor maneira possível no agora. O agora é o que resulta o futuro. Por exemplo, se você treina agora, a resultante natural do acumulativo é que no futuro, fazendo isso repetidas vezes todos os dias no agora, você tenha um corpo mais atraente, mais atlético. Não só atlético, como saudável, mais saúde, mais longevidade, tempo de vida nessa terra para jogar esse jogo maluco. Então, esse resultado ele se constrói no presente, não é observando e fazendo uma baita estratégia para o futuro. Talvez, falando especificamente disso, de dieta, de treino, a gente fica tanto tempo tentando achar a técnica misteriosa, a dieta cetogênica do ovo, da Virgínia, sei lá que caralho que a gente vê na internet. Aí fica tentando essas coisas ou fazendo milhares de planejamentos, etc. E tem uma doida ou um maluco lá no Acre comendo salsicha, mortadela e pão e tá com o corpo dos sonhos, sabe, que você quer. Com recursos piores do que o seu, num lugar com menos ajuda e suporte que você. Mas ele tá tendo resultados melhores do que você. Quantas vezes na vida, né, a gente não vê pessoas, às vezes, do mesmo nicho, do mesmo mercado, com a mesma idade, com o mesmo cenário, ou de cenários piores, muito piores do que o nosso, tendo resultados muito melhores do que nós. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza já. A resposta tá na consistência. A resposta tá em fazer o que deve ser feito. A resposta tá no movimento. E a resposta, pelo que eu venho vivendo e entendendo, talvez esteja na falta de planejar demais as coisas. Não é sobre planejar de menos, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu, porque aí você não vai chegar a lugar nenhum, né? Pra quem não sabe pra qual lugar quer ir, qualquer lugar serve. Mas às vezes, o benefício da dúvida é importante. O que aconteceria comigo? Eu tinha um direcionamento. Era ser diferente, era ser melhor. Isso foi o suficiente. Eu não precisei, no caso, ter a certeza de qual cargo, de qual empresa eu queria estar. Tente, talvez funcione pra você. Mas eu tô compartilhando a minha experiência de vida. Pra mim não funcionou e eu não precisei disso. Eu só precisei de 2 palavras. Ser diferente. Ser melhor. Então o recado que eu deixo pra você nesse vídeo é independente de qualquer coisa, baseada na minha experiência empírica e dentro dos meus estudos e experiências com meus outros alunos. Seja diferente. Be different. Seja melhor. E o caminho vai se criando, e o roteiro vai se criando, e esse vídeo foi se criando. Da mesma forma que o teu caminho vai se criando. Entende? O mais importante é botar o pé e fazer. O que a maioria não faz é começar. É botar o pé e tomar uma iniciativa pra fazer alguma coisa, igual eu tô fazendo esse vídeo. Que por muitos anos eu posterguei, fiz estratégias e pensei na melhor maneira de gravar um vídeo pro YouTube. Cara, que se dane isso. Que tal ser autêntico, ser eu e expor as minhas ideias, minhas opiniões, minhas visões, e isso é o suficiente. Desde que eu entregue algo de valor e algo significativo que faça alguém olhar pra alguma coisa que eu falei, alguma palavra nesse vídeo e falar assim, cara, peraí. Be different. Isso já pegou, isso já fez sentido pra mim, isso já vai me levar pro ponto B, tá ótimo. Não importa tudo que eu disse nesse vídeo, o mais importante é você pegar 1, 2, 3 coisas, no máximo, e botar pra tua vida e ver o que funciona. Não sou nenhum gênio contemporâneo, mas
Eu sei do que eu tô falando, tá? Eu sei do que eu tô falando. Aplica o que eu tô falando pra você. Dá o benefício da dúvida. Lide com a imprevisibilidade. A vida, ela não é estável, ela não tem que ser. A vida é imprevisível, a vida é uma loucura. Em 2019 eu achei que os próximos anos seriam apenas próximos anos. E de repente não eram só próximos anos. Eram os próximos anos de caos e pan, né? Você sabe o que aconteceu em 2020. Adiante. O que será de nós ano que vem? 2026, 2027, 2028, 2029, eu não sei nem sei se eu vou estar aqui. Por enquanto, serei diferente, farei o melhor que eu posso fazer dentro das condições que eu tenho para entregar o máximo que eu tenho. Dentro do meu objetivo, da minha ideologia e da minha luta, que é transformar o mundo em um lugar um pouco melhor. Não mudá-lo, não quero mudá-lo, nem acho que eu vá conseguir fazer isso. Mas se de alguma forma eu conseguir tocar o coração de 1, 2, 3, 4 pessoas, esse vídeo ele pode viralizar, como pode alcançar 10 pessoas, 100 pessoas, igual no último vídeo, e isso não importa pra mim. 100 pessoas. Eu não conseguiria fazer um churrasco com 100 pessoas, eu acho. Não conseguiria fazer a gestão de um churrasco com 100 pessoas, então é gente pra caramba. Se uma dessas pessoas internalizarem algum dos conhecimentos que eu tô passando, pra mim isso já é suficientemente positivo e já tá ótimo, tá? Então aplica uma dessas coisas e, como eu gosto de dizer, a comunicação entre faz parte de absolutamente tudo. Num próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais essa minha visão sobre a comunicação. E não é só uma visão ideológica, é uma visão real de como as coisas realmente funcionam. E porque a minha bandeira da comunicação é a bandeira definitiva e isso mudou minha vida, mas enfim, pauta para outro vídeo. Mas como eu digo, comunicação é tudo e faz parte de absolutamente tudo. Domine ou seja dominado pela falta dessa comunicação, até mesmo pelo excesso e descalibragem desta mesma comunicação. É nisso que eu acredito. Eu espero que seja nisso que nós acreditamos. Tamo junto. Até o próximo vídeo.